Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Lucas Rego, sou o criador do Tracker Smart Funnel. Nessa palestra, que se chama Funil de Vendas Inteligente, como encontrar a galinha dos ovos de ouro do seu negócio. Nessa palestra, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu uso, de que muitos players do mercado usam para achar o ponto certo do negócio, de onde vem o nosso ROI, de onde vem o nosso lucro. Uma vez que a gente tem ferramentas, a gente consegue visualizar de onde está vindo o nosso lucro, aí sim a gente consegue retroalimentar o nosso funil, escalar de forma inteligente, perder o medo de escalar e, consequentemente, ter grandes resultados nos nossos negócios. Nessa palestra, primeiro eu quero agradecer, aproveitar para agradecer ao Rico pelo convite de fazer uma palestra para o Congresso de Infoprodutores, congresso brilhante que só vem a acrescentar bastante no nosso mercado. E nessa palestra aqui, a ideia é que mostre para vocês um case real de um negócio, de anúncios que eu estou fazendo no momento, e mostrar para você a forma com que eu identifico os dados do meu negócio, identifico onde está a galinha dos ovos de ouro do meu negócio e consigo escalar e, consequentemente, ter lucros nos diversos negócios que eu tenho. Eu sou o Lucas Rego, eu já estou no marketing digital há mais ou menos 2 anos e meio. Eu sou funcionário público, ainda tenho jornada dupla e já participei de vários lançamentos, não só lançamentos tradicionais, como funis perpétuos, que hoje é a minha grande paixão, é funil perpétuo, e sempre fui apaixonado por métrica. E por esse motivo, é um dos motivos que eu criei o Tracker Smart Funnel e que hoje em dia eu uso ele nos meus negócios para entender de onde está vindo o resultado, de onde eu estou perdendo dinheiro e, consequentemente, saber qual é o meu próximo passo. Eu acho que esse é uma das grandes sacadas hoje dos negócios online, que a gente tem muita ferramenta e, no fundo, a gente termina não conhecendo exatamente o nosso negócio e não sabendo como escalar, como crescer, e a gente fica até, às vezes, com medo de escalar por não ter informação. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, é todo negócio, ele basicamente segue a mesma regra. A gente tem aqui N fontes de tráfego. Em certo momento, as fontes de tráfego a gente anuncia nelas, um tráfego pago, até tráfego orgânico também. O nosso visitante, o nosso lead, enfim, ele cai no nosso funil, seja se estiver usando fórmula para vender, fazer lançamento, se você estiver utilizando, não necessariamente lançamento da fórmula, mas lançamento, se você estiver utilizando funil perpétuo, se você estiver utilizando venda recorrente de um produto, enfim, capturando lead ou não, mandando o visitante direto para a página de venda, vendendo tripwire, enfim, existem 1000 estratégias aqui no meio e na verdade, aqui é a nossa estratégia, tá? E da nossa estratégia, basicamente, a gente traz os visitantes do local onde está o nosso público, a gente estuda o nosso avatar, vê onde ele está, anuncia nas fontes de tráfego, cria tráfego orgânico, e no fundo ele quer que a gente passe em algumas etapas aqui do nosso funil, e em certo momento, o objetivo final da gente é que a gente tenha venda. Esse é o grande objetivo do negócio online. Não importa nem se você está vendendo, até produto físico segue essa lógica, Você atrai na rede social, engaja, gera conteúdo, manda para a página de vendas e em algum momento você quer vender, entregar o conteúdo, agregar valor, tirar a pessoa do ponto A para o ponto B e também ser recompensado com um dinheiro. Esse é o grande objetivo. Então todo negócio passa por esse ciclo aqui, independente da estratégia que você utilize. E na verdade, se a gente perceber, a gente aqui entra com a quantidade imensa de tráfego e no fundo a gente tem uma taxa de conversão aqui que é retornada em dinheiro. A taxa de conversão pode ser desde, 0,5% até 1%, enfim, 5%. Isso vai variar bastante de negócio para negócio, mas o importante é, de 100% do nosso tráfego que entra na nossa estratégia, o nosso funil aqui de 100% que chega, um percentual normalmente menor do que 100% realiza a compra, vira um comprador do nosso produto, do nosso infoproduto, do nosso produto físico. E a grande questão e se a gente pudesse anunciar, economizar dinheiro e anunciar fortemente apenas para um percentual do público
que seja mais próximo do nosso público comprador. E se a gente tivesse como enxergar onde está o nosso público comprador, e a partir do momento que a gente enxergue ele gradativamente, a gente fosse anunciando cada vez mais para o nosso público comprador. Isso já dá para perceber bastante benefício que a gente teria, né? Basicamente, a gente conseguiria economizar dinheiro nas fontes de tráfego, porque não ia estar anunciando para lá ou para o 95% das pessoas que não vão comprar da gente. No caso, se a gente tiver aqui uma conversão média de 5%, então 95% das pessoas não vão comprar da gente. E, além disso, a gente economizaria dinheiro, trazendo pessoas mais próximas disso, e a gente também teria menos medo, né? Mais assertividade para dar o tiro no nosso tráfego, nas nossas fontes de tráfego, achar o nosso público comprador e, consequentemente, a gente ter um ROI maior, aumentando o nosso ROI aqui de 5, uma vez que eu analiso o tráfego aqui, eu vou consigo ir para 5,5%, para 6% de conversão. Isso, no final das contas, dá um percentual de lucro do nosso negócio muito maior e esse lucro da gente tende a crescer. Tá? Um grande problema da gente é que a gente fica, na verdade, como a gente não olha as métricas, a gente fica sempre fazendo análises rasas do nosso negócio. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Na verdade, a gente sabe aqui que nas fontes de tráfego, a gente anuncia aqui, por exemplo, no Facebook, a gente anuncia no Google AdWords, YouTube, etc. A gente anuncia no Taboola, Outbrain, tráfego orgânico, Instagram, enfim, diversas fontes de tráfego a gente anuncia. A gente sabe quanto a gente gasta aqui, então a gente tem um custo aqui para anunciar nessas fontes de tráfego. E a gente sabe também quanto a gente ganha. Então a gente olha os relatórios das fontes de tráfego, a gente analisa aqui que gastou X em cada uma, a gente até calcula o ROI, as próprias ferramentas, né, especialmente Facebook e Google, tem relatórios avançados que a gente consegue colocar pixels e ver a nossa conversão, fazer relatórios dinâmicos lá dentro e ter informação mais detalhada. Outras redes também têm os seus relatórios, então a gente consegue saber o nosso custo e saber quanto a gente está lucrando, que a gente olha lá na plataforma, né, de afiliados, na Hotmart, na Eduz, na Monetize, na rede de CPA, a gente consegue ver quanto a gente ganhou. Então, assim, uma informação basicamente que todo mundo consegue ver de forma fácil é simplesmente qual é o ROI que a gente está tendo, né? Qual é a taxa de conversão que a gente está tendo, enfim. Então, se eu gasto aqui R$100 e eu ganho 200, eu tenho um ROI de 100%. Então isso a gente consegue ver sem muita dificuldade. Mas legal, de onde está vindo esse 100% de ROI da gente? De onde está vindo aqui os 5%, ou 1%, ou 0,5% das pessoas que convertem? Tá? Se a gente tivesse uma taxa de conversão de 1% e a gente conseguisse anunciar para pessoas mais próximas, parecidas com essas daqui, e a gente aumentasse nossa taxa de conversão para 2%, a gente estaria multiplicando por 2 aí a nossa taxa de conversão e multiplicando muito o lucro da gente. O lucro final da gente estaria crescendo muito. Então esse é o grande segredo. E a gente utiliza pixels do Facebook para saber o público onde a gente está vindo, a gente também usa relatórios, mas no fundo eu vou mostrar agora como a gente consegue rastrear de forma efetiva e aí sim aumentar drasticamente o lucro do nosso negócio. Basicamente assim, eu vou separar aqui em 3 formas da gente conseguir rastrear a nossa conversão. Existem outras formas também, mas eu vou focar em basicamente 3 formas. A primeira delas é basicamente utilizar os pixels das fontes de tráfego. Todas as fontes de tráfego, praticamente todas existem, o Facebook, o Google tem pixel, Taboola, Outbrain, basicamente todas as redes, as fontes de tráfego têm o pixel, e a gente consegue simplesmente pegar um código, que é representado aqui, um código que a fonte de tráfego oferece para a gente, e a gente consegue simplesmente instalar no nosso site. Depois a gente cria anúncios, vinculando os anúncios a nossa conversão, que veio originado do pixel, e em um certo momento lá eu consigo ver relatórios dentro da fonte de tráfego que me dizem exatamente, conversões, resultado de 22 conversões aqui para esse anúncio, ou para esse grupo de anúncio, ou para essa campanha. Então, com pixels da fonte de tráfego, a gente consegue sim rastrear e ter um detalhamento e conseguir ver o resultado que a gente está tendo. Então, esse é um nível interessante que você deve utilizar sim no seu negócio. Um segundo modelo seria utilizar parâmetros das plataformas de afiliados, né? Hotmart, Eduz, Monetize, as redes CPA também tem parâmetros. Você pode utilizar, por exemplo, parâmetro SRC no Hotmart,
e passar lá qual foi a origem, né, do seu anúncio, ó, foi Facebook Ads, passar algum detalhe lá do anúncio do Facebook Ads, na Eduz também, você pode usar o ThemeSource, no NetEase também você pode usar SRC, o ThemeSource e outros. E com isso a gente consegue, dentro da plataforma de afiliado, ter uma informação. Então posso aqui nesse exemplo, posso gerar um relatório lá no Hotmart e ter acesso à informação aqui, ó, meu Facebook Ads teve uma conversão X aqui, eu sei que minhas vendas estão vindo do Facebook Ads. Então é um outro nível também de informação e que você também pode e deve utilizar para ter informação mais precisa. As formas da gente mapear, de traquear o nosso tráfego e de medir o nosso resultado, elas não são excludentes. Você pode utilizar, pode e deve utilizar pixels das fontes de tráfego, você pode e deve utilizar parâmetros das plataformas de afiliados, e elas combinadas te dão mais informação. Agora, eu vou mostrar o terceiro nível, a forma de você rastrear realmente no detalhe de onde está vindo as suas vendas, de onde vem o seu ROI, e com isso você conseguir realmente levar o seu negócio para um outro nível. Então eu vou mostrar aqui um case real, é um case inclusive eu estou rodando o anúncio agora, tá? Tem alguns poucos dias que eu estou rodando o anúncio. Aqui eu estou no WordPress, eu estou utilizando o meu track aqui, Smart Funnel, e eu vou fazer uma análise junto com vocês agora de um case real de um anúncio de um produto de R$ 97,00 que está rodando aqui. É um produto que vende, um produto para ensinar o cachorro a fazer xixi, um produto lá de adestrador. Produto de R$ 97,00, um produto de entrada bem simples. E eu estou usando uma estratégia muito simples, que é a estratégia de simplesmente levar a pessoa para fonte de tráfego. Então minha estratégia é base da fonte de tráfego, entra na página de venda, compra ou não. Eu também, obviamente, estou fazendo um pouco de remarketing para quem bate na página e não comprar. Então, a estratégia muito simples, ela ainda vai evoluir bastante, mas vamos analisar com pouco volume de tráfego, quanto de informação a gente tem. Isso imagine quando a gente tiver informação eu estou aqui com basicamente 9.000 chegando a 9.200 visitantes únicos. É muito pouco ainda para tomada de decisão, estatisticamente é um dado baixo ainda, mas perceba que até com dado baixo, com a ferramenta certa, traqueando o seu tráfego de forma correta, você consegue já ter informações e ajustar a sua tomada de decisão, ajustar a tomada de decisão do seu negócio de forma a direcionar o investimento para o local certo e, consequentemente, deixar de perder dinheiro e aumentar o ROI do seu negócio. Então aqui, eu estou com a campanha aqui rodando. Se a gente fizer uma análise fria, esse primeiro nível de análise aqui, essa linha que a gente está vendo, deixa eu até atualizar os dados aqui porque a campanha está rodando agora. Então, eu estou aqui com quase 9.200 visitantes, tive 28 conversões, é tráfego frio chegando na página de venda, então eu estou com uma conversão aqui de 0,30%, ou seja, 1/3 de 1%. Mas eu fiz 28 vendas, eu já investi aproximadamente aqui R$830, R$840, tive uma receita de 1.200 e tive um saldo positivo de 385. Então eu tenho um ROI global com todas as fontes de tráfego sem fazer nenhum filtro de 46%. Isso aqui, se eu quisesse ver mesmo sem ter um tracker, seria muito simples. É só eu somar meus custos de todas as minhas fontes de tráfego, ver quanto eu ganhei na plataforma de afiliado, calcular o meu saldo e, consequentemente, calcular o meu ROI. Que, inclusive, poderia ser negativo e, normalmente, a gente começa com ROIs negativos, especialmente se a gente tiver com produtos, ainda testando tráfego, testando público, testando estratégia. Se eu mando para a página de venda, capturo o lead, faço a nutrição do lead, coloco... Enfim, eu tenho muitas variáveis no início. Então, é natural, inclusive, o ROI começar negativo. Nesse caso, ele já começa positivo, especialmente porque a gente tem uma página de venda boa e porque é um produto de entrada, um produto muito barato, e que já começou com ROI positivo. Mas, enfim, mesmo que ele começasse negativo, a gente, sem analisar a informação, um outro problema que acontece muito sério é que a gente, às vezes, descarta excelentes oportunidades. Seja você como afiliado, você como produtor, você começa a anunciar, não analisa os dados com profundidade e simplesmente, se você é afiliado, você joga fora aquele produto e parte para o próximo. Se você é produtor, você já quer refazer toda a sua estratégia porque você acha que não está dando certo, que seu produto não vende. E muitas vezes falta um pouquinho da gente não só de paciência, como um pouquinho também de análise de dado para conseguir entender o que está acontecendo realmente no nosso negócio e aí sim tomar uma decisão inteligente. Obviamente que às vezes deixar de lado um produto, mudar a estratégia é uma decisão inteligente, mas muitas vezes a gente toma ela de forma precipitada por não conhecer
de forma efetiva os nossos dados. Então aqui eu tenho um ROI global de 46%, 9.200 mais ou menos visitantes únicos, 28 conversões. Vamos começar agora a descer nesse dado, né, fazer um drill down nesse dado, para a gente conseguir enxergar de onde está vindo esse ROI, onde é que eu estou ganhando dinheiro, onde é que eu estou perdendo dinheiro. Essa campanha aqui, eu basicamente vou agrupar os meus dados agora, eu vou sair do agrupamento total de 46% de ROI e vou fazer uma análise agrupando por fonte de tráfego. Como é o início da campanha, uma campanha nova que tem pouquíssimos dias, basicamente eu estou anunciando no Instagram, no Google AdWords, comecei agora, Facebook orgânico não tenho nada anunciando, Facebook Ads aqui representado pelo anúncio no próprio feed de notícias lá do Facebook, separado do Instagram. Isso é interessante a gente fazer, separar o máximo que der as nossas segmentações para que a gente tenha informação detalhada do lado de cá. E também estou começando a fazer anúncios de remarketing para pessoas que bateram em nossa página e não compraram. Enfim, é um tráfego, é um anúncio muito simples ainda, é uma estratégia ainda muito simples, mas que a gente já vai conseguir enxergar bastante coisa. Então perceba, basicamente todas as minhas vendas, e isso não é nenhum problema, porque na verdade as outras fontes de tráfego ainda não começaram a gerar volumes de venda, então eu não tive nenhuma venda nas outras fontes de tráfego, basicamente todas as minhas vendas vieram do Instagram, porém já dá para perceber que o Instagram é uma fonte de tráfego lucrativa, ela se mostra lucrativa nesse início, com 8.400 visitantes. Então perceba que dos 46% global de ROI positivo da nossa campanha, que já é um ROI positivo, já começa a ser interessante esses anúncios na primeira análise, o Instagram sozinho ele já mostra pra gente que ele tem um ROI de 86%. Tá, isso a gente também consegue pegar nas fontes de tráfego, é só eu lá nos relatórios do Facebook, onde a gente anuncia para o Instagram, e separo minhas campanhas de Instagram e olho lá os dados, anoto e venho também na plataforma. Se eu passar um parâmetro, por exemplo, lá, o SRC para a minha plataforma lá de afiliado, eu conseguiria saber se a venda veio do Instagram ou não. Também usando o próprio Pixel lá do Facebook, eu conseguiria ver como está o ROI disso aqui. Então, assim, não é um dado que você teria até dificuldade para enxergar. Basta você coletar os dados da forma correta que você consegue enxergar isso aqui. Mas perceba então que só separando o tráfego, mesmo não vendendo nas outras, eu não tenho dados ainda estatisticamente significativos para eu dizer que o Google AdWords ele é positivo ou não é, ainda está muito no início, se o Facebook, o desktop é positivo ou não é. Mas enfim, um dado que eu consigo ver de cara aqui que o Instagram Ads tem se mostrado positivo e ele está mais do que 2 vezes maior do que o nosso ROI global aqui. Então vamos dar uma analisada agora, explodir esse Instagram Ads para a gente entender dentro do Instagram Ads de onde está vindo as nossas vendas. Então eu vou filtrar aqui, só para não poluir o relatório, eu vou filtrar aqui para a gente mostrar só o tráfego vindo oriundo do Instagram Ads, está aqui, apenas uma linha, 86,31%, 28 vendas, custo de 656, faturamos 1.223, estamos com saldo aqui por enquanto de R$566. Então, dentro do Instagram Ads, o que é que eu posso ver aqui no Tracker? Na verdade, no Tracker você pode ver toda a segmentação que você tiver na sua fonte de tráfego. A gente sabe que o Facebook e o Google AdWords são das fontes de tráfego que mais permite a gente segmentar. A gente pode segmentar por país, cidade, idade, sexo, formação, se tem iPhone, se não tem, se é mobile, se é desktop, enfim, centenas, né, de segmentações, de combinações de segmentação, você tem quase infinitas possibilidades lá dentro. O AdWords da mesma forma, Taboola, Outbrain, redes Native Ads, você consegue ver o site que está tendo mais retorno para você, a posição do banner que está tendo mais retorno para você. Então, basicamente todas as segmentações que você conseguir fazer na sua fonte de tráfego, você consegue trazer os dados dessa segmentação por parâmetro para o Tracker, e o Tracker consegue depois analisar os relatórios que a gente vai ver agora. Então, Instagram Ads, 86% de ROI. Vamos agora começar a descer, para entender. Basicamente, Instagram é público de mobile, tá? Não tem nem muito o que olhar se estou vendendo por mobile ou desktop aqui, porque basicamente o tráfego 100% é de mobile. Se fosse anúncio em outras fontes de tráfego, já faria sentido. E a primeira coisa eu vou separar aqui por sistema operacional. Então, o Instagram Ads, os meus anúncios, quando eu agrupo o meu tráfego aqui por sistema operacional, perceba que
Dentro do Instagram Ads, eu tive tráfego de Android, basicamente de Android e iOS. Esses outros tráfegos aqui de Linux, Windows e outros, provavelmente são tráfego de bots, né, do Facebook ou de navegações de teste que eu fiz aqui. Enfim, basicamente a gente tem duas origens que são Android e iOS. Meus anúncios não estão filtrando o sistema operacional do usuário. Eu poderia fazer essa segmentação lá. Mas como eu estou no início do projeto, eu não vou segmentar nada porque eu não conheço o público. Basicamente são anúncios lá para mulheres, eu estou fazendo anúncios para mulheres, segmentando idade, a gente vai ver aqui por faixa de idade daqui a pouco. Então perceba que aqui, Instagram Ads, por basicamente separando Android e iOS, deixa eu tirar aqui a fonte de tráfego do agrupamento, porque eu já estou filtrando ela, não preciso agrupar, só para a tabela ficar um pouquinho menor. Então vamos lá, ó. Android eu tenho um ROI de 24%, e iOS eu tenho um ROI de 176%. Então isso aqui, apesar do tráfego de Android ser muito maior, de ser quase 5 mil pessoas e 3.400 pessoas aqui para iOS, veja que para iOS eu fiz 17 vendas e para Android eu fiz 11 vendas. Então isso já mostra que o público de iOS tem sido mais comprador do que o público de Android. E isso deve ter alguma relação, obviamente, por trás, por segmentação de renda, né? A gente sabe que aparelhos iOS, iPhone, tablets são aparelhos mais caros, aqui no fundo você termina segmentando renda, então, mas já está mostrando aqui uma diferença muito grande. Então perceba que a gente saiu de um ROI global lá de 40 e poucos %, e a gente já percebeu aqui que o Instagram tem 86%, e dentro do nosso tráfego do Instagram, o público que está vindo do iOS, de iPhones e tablets, enfim, desse sistema operacional, já tem 176%. Então perceba que, olha a diferença de uma taxa global de 40% em média, eu já consegui enxergar Instagram 86%, já consegui enxergar iOS 176%. Android aqui ele está com 24,5%, não quer dizer que está positivo, não quer dizer ainda que eu devo parar de anunciar para Android. Isso não quer dizer, ainda é cedo, a gente tem que sempre ter cuidado na nossa tomada de decisão para analisar se os dados estatísticos, se o volume estatístico que a gente tem é significativo para a tomada de decisão, mas aqui a gente já mostra um poder bem forte do iOS. Vamos descer num outro nível de informação agora. Eu vou parar de agrupar os dados por sistema operacional e vou agrupar por um parâmetro que eu estou mandando lá da fonte de tráfego, do Google eu estou mandando, do Facebook também eu estou mandando, que é faixa de idade. Faixa de idade é um dado que eu segmento lá na ponta, eu trago essa segmentação para o tracker através de parâmetros e eu consigo ver. Então se a gente olhar aqui só o tráfego do Instagram Ads separado por faixa de idade, eu comecei fazendo esses anúncios aqui apenas para duas faixas de idade. Eu peguei mulheres de 25 a 35 anos e peguei mulheres de 36 a 45 anos. Basicamente esses dois públicos. O público aqui que está sem faixa de idade provavelmente é o público aqui do remarketing, porque remarketing eu mando todo mundo que bateu na página e não comprou, enfim, segmento e faço um anúncio direcionado para ele. Então, como remarketing aqui eu não segmento o remarketing por faixa de idade, provavelmente todo esse tráfego aqui é do remarketing. Enfim, então eu comecei fazendo dois tipos de anúncio aqui. Se a gente comparar então a idade 25 a 35 anos, está tendo um ROI de 40%. É um ROI bom, é um ROI que daria para a gente já começar a investir dinheiro aqui. Porém, perceba que ele é mais ou menos igual ao nosso ROI global, sem a gente para todas as fontes de tráfego. Então eu tenho um ROI positivo para a faixa de idade de 25 a 35 anos. Mas veja que na idade de 36 a 45 anos, são mulheres um pouco mais velhas, elas já têm um ROI muito maior, 155%. Ele é quase 4 vezes maior, um ROI 4 vezes maior do que o de 25 a 35%. Então isso já mostra, eu já consegui aqui nessa análise duas informações. Instagram Ads, oriundo de iOS, com a faixa de idade de 36 a 45 anos, já mostra ser um tráfego muito mais comprador do que mulheres um pouco mais jovens e que estão vindo de Android. Então essa informação já rapidamente a gente conseguiu perceber. Com isso, analisando que eu tenho um público um pouquinho mais velho, está mais comprador do que o público mais novo, eu já tomei uma decisão. Eu já criei um outro grupo de anúncio lá no Instagram,
de 46 a 55. Eu quero analisar agora, já que o público um pouquinho mais velho dá um resultado maior, será que se eu for subir um pouco mais a idade de 46 a 55, será que eu não tenho um resultado parecido do que 36 a 45? Ou melhor, ou até um pouco menor, mas que seja melhor do que esse 25 a 35? Ou seja, um ROI positivo? Será que isso aqui eu estou testando público? Então, eu acabei de fazer esse grupo de anúncio, basicamente tem 300 visitas aqui, não teve nenhuma venda, mas eu já vou testar, eu já criei esse grupo de anúncios com base na informação que eu tinha. Se eu não tivesse analisado, eu poderia simplesmente não estar explorando esse público e estar achando que as meninas de 18 a 24 anos compram, porque elas cuidam do cachorro, por um estudo do avatar que eu fiz, que muitas vezes o estudo do avatar a gente faz, ele é fundamental, mas quando a gente vai para a prática, a gente percebe que o nosso público comprador não é exatamente o que a gente pensou no avatar com a experiência. E a gente tem que retroalimentar o nosso funil, rever o nosso avatar e conhecer o nosso público para saber onde está o nosso público comprador. Então isso aqui já é resultado de uma análise dos dois públicos que eu tinha. Mais para frente eu vou avaliar se é um público que está dando resultado ou não. Então iOS e faixa de idade. Agora vamos combinar as duas coisas. Então perceba que por faixa de idade, se eu agrupar faixa de idade e sistema operacional, aí eu já vou ter um outro nível de análise. Então aqui basicamente, ó, eu vou agrupar aqui o meu tráfego, vou trazer aqui quem tem o maior ROI aqui para cima para a gente analisar. Então veja que eu tenho deixa eu só diminuir um pouco. Então, o meu tráfego, o meu público mais comprador, na verdade, continua sendo o público de 36 a 45 anos, mas perceba que se eu separar agora 36 a 45 anos para iOS e 36 a 45 para Android, que é a linha 1 e a linha 3, olha a diferença de ROI que a gente vai ter para o nosso ROI global. Então, eu tenho aqui 36 a 45 anos, iOS eu tenho um ROI de 250%. Então, com apenas chegando a 1.500 visitas, eu fiz 9 vendas. Pode não ser um tráfego ainda muito grande, mas perceba a diferença de ROI que eu estou tendo nessa segmentação de público para um ROI de uma segmentação de público, por exemplo, dessa segunda linha, que ainda é iOS 25. Então, a combinação da idade junto com o sistema operacional, com iOS e Android, já me mostrou um ROI de 250%, que se comparado com o meu ROI global de 40%, é absurdamente maior. Então, se hoje eu puder investir dinheiro em algum local, nessa campanha, nessa análise ainda superficial, eu já sei que eu preciso aumentar o meu orçamento para os anúncios que estão para Instagram, para a idade de 36 a 45 anos e, se possível, segmentar iOS, separar iOS de Android para eu poder escalar já esse público. Se esse público fosse um público eterno, a gente sabe que não existe um público lá que eu vou poder botar 10 mil reais por dia nesse público, então ele tem um limite, mas a grande sacada de usar um tracker e conhecer o seu negócio nesse nível que a gente está olhando aqui, é você poder achar a galinha ou as galinhas dos ovos de ouro do seu negócio e você conseguir atirar naquele ponto. Então, por exemplo, aqui, para esse volume, isso é uma galinha dos ovos de ouro do meu negócio nesse momento. Daqui a pouco, quando o anúncio parar de entregar, ou achar outras vertentes, o AdWords começar a dar resultado, eu começar a anunciar no Taboola e conseguir achar sites, eu vou começar a achar outras galinhas dos ovos de ouro. Então perceba que o meu dinheiro, a partir de agora, eu não vou começar a investir dinheiro de forma empírica, criando novos grupos de anúncio, novos públicos, saindo explorando fontes de tráfego de forma aleatória para fazer grandes testes. Eu continuo fazendo teste, mas eu continuo fazendo teste para achar novos ovos de ouro, porém eu atiro agora, escalo onde está dando resultado e continuo atirando, cercando o tráfego, cercando fonte de tráfego, cercando o público. No fundo, a gente quer achar o público comprador para achar novas galinhas dos ovos de ouro e aí escalando. Então, esse é o grande segredo. Se você faz esse ciclo continuamente, você pode sair de um ROI global de 40%, que é normalmente o ROI que a gente acompanha, ou no máximo a gente acompanha por fonte de tráfego, ou por alguma vertente,
e a gente termina achando pontos específicos do nosso negócio que, se a gente colocar dinheiro, aí sim a gente realmente consegue elevar o nosso negócio no outro nível e tornar o nosso negócio bem positivo. Muitas vezes, como eu falei, a gente às vezes é um afiliado e não tem muita paciência, investe lá X reais, começa com um ROI positivo global. Mas se você começar a espalhar as fontes de tráfego, começar a espalhar a sua segmentação, olhar para ela de forma segmentada, você consegue saber que aquele ROI positivo de 30% negativo que você está perdendo dinheiro, ele na verdade tem 1 ou 2 ou 3 vertentes do público ali que estão com ROI positivo, às vezes com ROI positivo de 100%. Você não enxerga aquilo, então você não consegue direcionar as suas ações, a sua tomada de decisão fica falha, fica simplória. Você não consegue direcionar o seu investimento, você termina jogando fora uma excelente oportunidade ou termina fazendo ações no seu negócio de forma desesperada por não ter informação. Então, a gente saiu de um ROI global de 40%, vimos que o Instagram Ads tem um ROI de 86%, identificamos que a iOS tem um público comprador de 100 e poucos %, a faixa de idade 36 a 45 está convertendo, e quando eu combino as duas eu tenho um ROI de 250. Se isso aqui fosse, se eu pudesse incluir aqui 10 mil reais por dia nesse público, eu colocaria, porque a tendência é que ele se mantenha positivo, porque é um público comprador. Então esse é o grande segredo do uso do tracker, e que você, quando você não utiliza uma ferramenta como essa, você termina tomando decisões erradas. E aqui a gente poderia analisar por diversas vertentes aqui, por diversos ângulos o nosso público, combinar. Pense se você tivesse aqui passando 10, 15, 20 variáveis interessantes, não só as variáveis que o tracker já tem, como a hora, a data, você está vendendo mais no turno da manhã ou da noite, você está vendendo, em qual horário está vendendo mais, enfim, qual país, né? No caso aqui não faz sentido que é só Brasil, qual navegador, tipo de dispositivo, e vários parâmetros, qual a posição do ad, qual a faixa de idade, qual o sexo. Aqui eu também passei parâmetros de sexo, mas aqui é tudo apenas público feminino. Então, pense se você tivesse aqui 10, 15, 20 parâmetros para você conseguir ficar analisando os dados e direcionando o seu gerente de tráfego, né, que muitas vezes é a mesma pessoa. Se ele soubesse exatamente onde ele tem que investir mais e onde ele tem que investir menos, pense o quanto isso daria resultado para o seu negócio a curto prazo. Você começa a tomada de decisão investindo, basicamente aqui eu investi menos de R$1.000, eu já consigo ter uma tomada de decisão bem interessante com um valor bem baixo. Então, esse tipo de ferramenta, ela passa a ser basicamente o painel de controle do seu negócio, o ponto principal, central do seu negócio. A inteligência do seu negócio passa a ser aqui nos relatórios do tracker. E para quem gosta de métricas, isso na verdade passa a ser um parque de diversões, né? Não é nem um painel de controle. Então, esse é o grande resultado. E olha que interessante, galera. Se a gente analisar aqui esse público, apenas essa linha aqui, né, que é o nosso público mais comprador, né, 36 a 45, iOS, eu tive 1.500 mais ou menos visitantes únicos e estou com um ROI de 250, tive um lucro líquido aqui de R$280. Então, 1.500 pessoas é o meu público dessa segmentação aqui do Instagram, dessa idade, desse sistema operacional. E se olha a minha taxa global, aqui eu abri uma nova guia, eu tive 9.200 visitantes únicos. Então aqui, se a gente fizer uma conta rápida, se eu dividir 1.498 pessoas, que é o público que é a quantidade de visitantes desse público aqui, dividir pelo público total, 9.206, basicamente esse público representa 16% do meu público. E perceba que que na verdade eu lucrei R$280,91, deixa eu abrir aqui uma outra calculadora. Então, R$280,81. E se eu dividir isso pelo total que a gente faturou até agora, que a gente faturou 384, dividido por 384,84, perceba que isso representa quase 73% do nosso lucro. Então, vamos lá, vou repetir.
16% do nosso tráfego representa quase que 73% do nosso lucro. O que é isso aqui? Princípio de Pareto, galera. O princípio de Pareto é a coisa mais linda que tem. Na verdade, ele deve e deve ser aplicado em tudo no seu negócio. Então perceba que 16% dos nossos visitantes geraram 73% das nossas vendas. E aí a gente pode ficar olhando os dados das nossas métricas e ficar achando vários pontos onde a gente está tendo ROI positivo. E aí você vai ter que fazer Pareto de Pareto, ou seja, não adianta eu achar 20 locais que estão positivos e sair escalando os 20. Porque desses 20 que eu vou achar, provavelmente tem 2 ou 3 ou 4 ali no máximo, que é o local onde eu devo colocar minha atenção e realmente escalar. Então isso aqui foi apenas com um exemplo, uma vertente de tráfego, uma faixa de idade com o sistema operacional que já mostra para a gente no início do negócio uma informação aqui, um princípio de Pareto. O princípio de Pareto é só um princípio, não precisa ser necessariamente aquilo que a gente sabe, né, de 20% do meu esforço representa 80% do meu resultado. Ou seja, 80% do meu resultado, do meu lucro, vem normalmente de 20% do meu esforço, do meu investimento. Isso aqui representa exatamente isso. 16% do meu público representa 76% do meu lucro, do meu ROI. Então, esse é o princípio de Pareto, e com o tracker, com a análise de dados, você vai conseguir aplicar Pareto o tempo todo e achar o seu público comprador, o seu 20%, onde merece a atenção sua, onde merece a atenção da sua equipe, onde merece o seu investimento de dinheiro e que vai retornar 80% do seu lucro. O resto, os 80%, não perca tempo com ele, porque ele só está, na verdade, a fuga de tempo, a fuga do seu investimento, de esforço do seu e da sua equipe e, consequentemente, a fuga do seu dinheiro. Então, isso aqui é algo que a gente consegue enxergar o tempo todo e aplicar Pareto de uma forma aqui real no nosso negócio online, constantemente com a informação que a gente tem. Então, esse é o conteúdo que eu queria trazer. Na verdade, o tracker, o Smart Funnel, que é o tracker que eu criei, vários outros trackers fazem esse papel. O Smart Funnel, você monta, né? A ideia aqui não é mostrar no detalhe a ferramenta. Aí você monta seus funis aqui, você consegue fazer rotação, condição, mandar o público para um lado, o público para o outro. Tem vários benefícios em utilizar, mas o grande benefício, no final das contas, é saber de onde é que está vindo o nosso dinheiro, de onde é que está vindo o nosso ROI e onde é que eu tenho, qual é o meu próximo passo no meu negócio. Essa é a grande sacada de utilizar um tracker. Então, se fosse escolher uma coisa, né, que essa palestra traz para você, seria qual é a única coisa, né, que você deveria aprender. Se você aprendesse aqui nessa palestra, já seria mais do que suficiente para você melhorar o seu negócio. Utilize e conheça as métricas do seu negócio e de forma detalhada. Não importa se você vai extrair relatórios do Facebook, do Google, das fontes de tráfego, da sua plataforma de afiliado, vai jogar no Excel, se você vai contratar alguém só para isso, se você mesmo vai fazer, que você acha importante, se você vai usar simplesmente parâmetros, se você vai utilizar os pixels, se você vai combinar os dois, se você vai ter um tracker para centralizar toda a análise do seu dado, não importa. O que importa é utilize métricas para conhecer o seu negócio e fazer a tomada certa de decisão do seu próximo passo, dos seus próximos passos. Com isso, você consegue ter um funil de venda inteligente. Por que ele é inteligente? Porque, na verdade, você está retroalimentando o seu funil, o seu negócio, com informação relevante e está constantemente aumentando o lucro, aumentando o ROI, aumentando o poder de venda do seu funil. Então, isso é um funil inteligente, independente da estratégia que você está utilizando. Retroalimentar o seu funil com informação e ter tomada de decisão rápida e correta é ter um funil inteligente. Por isso, esse é o título
da palestra. E tendo métricas você vai conseguir, como a gente falou, basicamente você vai conseguir perder o medo, né? Perder o medo de escalar. Eu sempre tive esse medo, isso era uma dor forte minha. Poxa, eu estou aqui investindo X, está dando resultado, mas eu tenho medo de colocar e se der errado, e se mudar. Quando você tem informação, você perde o medo de escalar o seu negócio. Outra coisa você vai parar de perder dinheiro. Porque se você está colocando dinheiro em locais que a tendência te mostra que aquele local é positivo, você vai parar de perder dinheiro no seu negócio. E a gente sabe que o negócio é movido por dinheiro, e se eu gasto menos na ponta, gasto certo, obviamente do outro lado eu saio com um ROI muito maior. Então, a grande sacada é métricas. Conheça as métricas do seu negócio e tome decisão correta para alavancar o seu negócio. É isso, pessoal. É isso que eu queria trazer para vocês. Se quiserem conhecer mais do Smart Funnel, utilizar no seu negócio, é só acessar lá smartfunnel.net. E um grande abraço e até a próxima.